Beleza, hoje é dia 19 de maio de 2025, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. Chegando aí para vocês a tela, vamos fazer um pequeno planejamento aqui para o nosso último mês de aula. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês os conceitos de programação orientada a objetos em PHP. Já está até separado aqui, ó, classes e objetos. Manual do PHP, peguei o idioma português, classes e objetos. Vou mostrar esses conceitos que nós estudamos no semestre passado, quando nós estudamos linguagem de programação Java. Então, eu não vou me atentar muito aos conceitos, porque esses conceitos nós já estudamos. Os conceitos de programação orientada de classes e objetos aqui em PHP é para exatamente a mesma coisa dos conceitos que nós estudamos em Java. Abstração, classe, tá vendo? Sobrecarga, herança, polimorfismo, etc. Tá? Os construtores, ó. Tudo isso nós estudamos em Java, então não vou ficar me preocupando com os conceitos. Ó, herança também, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui e vou implementar isso na prática, que eu acho mais fácil, certo? Bom, como eu estava dizendo, nós temos mais a aula da semana que vem aqui em maio, ó, hoje é 19, temos a aula do dia 26 da semana que vem, e depois entramos no mês de junho, onde teremos 4 aulas, dias 2, 9, 16 e 23. Então, teoricamente, vocês já terão o quê? 4 semanas para desenvolver um projeto, né? Como eu estava comentando, vou deixar registrado aqui na gravação da aula de hoje, que vocês poderão pensar num projeto que pode ser individual ou em grupo. Vocês vão me trazer esse projeto na próxima aula, dia 26 de maio, falando o que esse projeto vai fazer. Pode fazer aí um breve rascunho de uma página, se você quiser, falando, ó, eu quero fazer um site, um sistema que vai fazer isso, isso e isso, vai controlar assim, vai funcionar assado. E aí, se vocês até quiserem já ir me mandando durante a semana, eu vou dando sugestões, a gente vai lapidando os requisitos desse projeto, e na próxima semana vocês já começam a trabalhar nele, e aí eu vou estar aqui durante as aulas para auxiliar vocês na implementação aí de cada um com o seu projeto. Se for individual, pode ser um projeto pequeno, se for em dupla, esse projeto é um pouco maior, se for em trio, o projeto é maior ainda, certo? E aí no dia 23/6, que será a nossa última aula, cada grupo ou cada pessoa vai apresentar aí o seu projeto funcionando para os demais colegas aqui na sala, certo? Bom, dito isso, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Isso aqui são as atividades que a gente vem desenvolvendo. Eu já fiz o login com o usuário aqui, ó. Nós fizemos aqui esses códigos. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse cadastro de usuários que nós fizemos aqui na página P3. Na realidade, nós criamos até uma pasta, né? P3. E eu vou criar... Fala, chefinho. E eu vou criar a pasta P4. A pasta P4 vai ser uma cópia do P3, porém, a diferença vai estar que eu vou ajustar os códigos para trabalhar com classe, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu gerenciador de arquivos. Aqui na disciplina de programação 2, nós temos a pasta P3, e essa pasta P3, com todos esses códigos aqui, ó, é o que faz funcionar essa atividade que nós implementamos aqui. Então, eu vou aqui criar agora a pasta P4 e vou fazer uma cópia de tudo que eu tenho aqui. Cadê? Copiar. Copiar para P4. Copiar. Então, tudo que tinha aqui em P3,
agora tem P4 também, certo? Bom, então, a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma classe para essa tabela do banco de dados. Nós temos aqui, ó, vou pegar aqui, por exemplo, busca usuários. Vou editar esse código. Ó, é essa tabela do banco de dados. Essa tabela que eu quero transformar ela. Então, eu vou aqui pegar, eu quero até mostrar para vocês um código que eu tenho, um código que eu desenvolvi, e vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tá, deixa eu abrir o banco de dados. Não, eu vou pegar isso lá no meu site. Eu nem sei como é que tá lá no meu site, tá? Eu vou ver como é que tá esse troço. Eu fiz esse troço aqui há uns mais de não sei quantos anos atrás e chamei esse cara aqui de Chico. Eu vou até contar a historinha para vocês rapidamente. Ah, até que a versão aqui... Ah, não, 2015. Essa versão aqui tá velha que dói. Mas esse troço eu fiz lá para 2010, eu acho, quando eu criei a primeira versão desse negócio. Eu lembro que eu estava ainda na época na Uniub e eu tive uma ideia. E eu comentei com alguns alunos dessa ideia. Aí teve um aluno que foi até engraçado. Ele me olhou com o olho assustado. Falou assim, nossa, André, agora você saiu do corpo. Aí eu falei assim, uai, então peraí, se eu sair do corpo, você viu o meu espírito, então vai chamar Chico em homenagem ao Chico Xavier, porque foi uma ideia espírita. Daí que nasceu o nome Chico. E aí, para ficar mais estilizado, foi um Chico com X e com K. Eu não tinha nome para o projeto, o aluno falou que eu tinha viajado, que eu tinha saído do corpo, com a ideia maluca, e aí eu dei esse nome. E aí eu vou explicar para vocês basicamente o que é. Já nessa época, já há muitos anos, você encontra muitas ferramentas que geram código automaticamente. O próprio Eclipse, uma ideia de desenvolvimento, tem ferramentas que gera código Java, gera código em linguagem de programação. Então, ferramentas que geram código, elas são comuns já há décadas. Só que a minha ideia era eu ter a opção de usar um sistema, aqui tem até um exemplo, que eu fizesse a inclusão do Chico e falo, Chico, eu tenho uma tabela de clientes. Pronto. O Chico entrava no banco de dados, pegava essa tabela e já gerava automaticamente para mim os códigos de classe para acesso a essa tabela de clientes. Então, ele gerava automaticamente o código e processava esse código. Então, o que acontece? O código ele era gerado em tempo de execução. Então, o código ele não existe gravado em nenhum arquivo do site. Quando você precisa, você aciona o Chico vai lá e programa dinamicamente o código e executa. E aí você já pode usar. O diferencial desse projeto que eu criei é que quando você mexe no banco de dados, você não precisa reescrever o código, porque o código é gerado dinamicamente em tempo de execução. Então, como o código não está salvo, eu não tenho que editar e alterar se eu alterei a tabela do banco de dados. Eu simplesmente, como o código é gerado automaticamente, lendo o banco de dados, eu não precisava de nada disso. Então, fazendo essa pequena observação sobre esse projeto, a gente não vai usar o Chico. Se vocês quiserem usar depois, tentar usar essa versão aqui, ó, antiga, fiquem à vontade. Está até aqui o código dela. Ó. É isso aqui, ó. Esse foi o código que eu fiz. Eu vou usar o Chico só para gerar as classes para mim, tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, ó. Essa versão aqui tem 10 anos exatamente. Hoje eu tenho uma versão bem mais nova desse negócio, bem mais completa, tá? Mas é só para vocês entenderem como é que funciona. Copiei, vou criar aqui uma pasta dentro do nosso P4, ó, tá aqui, né? Vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de chico.php, vou criar, vou editar esse Chico em uma nova aba, vou colar esse código, tá?
Só que o Chico, ele precisa de acesso ao meu banco de dados, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar aqui os usuários, ó. Essas informações aqui, ó, eu preciso colocar. Então, eu vou copiar essas informações lá do nosso arquivo BD, né? Cadê busca o banco de dados? Está aqui na raiz. É o bd.php, ó. Editar em uma nova aba. Essas informações aqui, ó, eu vou copiar e vou levar lá para cá. Então, deixa eu colocar aqui. Tá, então vamos lá. O servidor é localhost. Esse prefixo nosso é prof, né? O meu aqui é prof. No caso de cada um de vocês aí, tem um usuário específico, né? O nome do usuário aqui é esse. A senha do banco de dados é essa. E o nome do banco de dados é esse. Então, pronto. Copiei o Chico lá do site. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, que já começou a doer a garganta. Copiei o código do Chico lá do site e fiz os ajustes aqui, ó, para que ele tenha acesso no meu banco de dados, tá? Salvei aqui o Chico. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse pedacinho aqui, ó, para vocês entenderem. Eu vou criar uma página agora que eu vou chamar de teste. O Chico está aqui, posso fechar. Na mesma página P4, onde está o Chico aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado teste. Teste.php. Nesse arquivo teste, eu vou colocar. Vou colocar isso aqui, ó. Aí é um código PHP que inclui o Chico e aí eu vou, para vocês verem, eu vou mandar mostrar com print o resultado que o Chico me devolve para nossa tabela que eu tenho aqui. Nós temos uma tabela nesse banco de dados que já sumiu. Cadê? Fechei, né? Vamos ver lá a tabela que nós temos aqui nesse usuário. Nesse sistema que a gente está fazendo. É a tabela de usuários. Ó. Tá vendo a tabela de usuários que a gente está usando? Então eu vou falar assim, ô Chico, pega a tabela de usuários e gera os códigos. Só que em vez de mandar processar, eu vou pedir para ele me mostrar. Pronto, está salvo. Então agora eu vou pegar, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Eu vou pegar prof para LP2 na pasta P4 barra teste.php. Nessa página teste.php é o que ele vai acionar o Chico. Só que não deu certo, por quê? Porque tem um espaço aqui. Ó. Agora sim. Salvar, atualizar. Ixi, deu erro. Vamos ver o que tem de erro aqui. Vamos lá no log. Cadê? Error log, error log, contas e log. Vamos ver o que está rolando de erro aqui. Vamos ver. Linha 40. Nome user. Deixa eu ver aqui. Tem que abrir o Chico lá de novo. Cadê o nome user? Nome user? Tem nome user aqui não? Não tem? Nome user. Não, não é aqui não. Cadê? Esse aqui é do dia 19, é hoje, às 13h34. Não, então esse aqui não é nada de agora, não. Vai ser esse último aqui, ó, 13h59. Fatal error. MySQL. Acesso negado para o usuário. Prof. Eu pus aqui, ó, tá errado lá no... O usuário ficou errado, ficou prof_prof. Vamos ver por que ficou errado aqui.
Ah, tá. Aqui é porque eu copiei lá, ó. Então, na realidade, esse prof aqui não tem, que esse prof é o prefixo que ele anexa automaticamente, tá? Eu acho que eu não expliquei essa parte da matéria para vocês, mas esse define em PHP é para a gente trabalhar com constante, tá? Então, eu estou criando constantes, servidor, usuário, senha DB e banco são constantes que depois eu uso aqui para estabelecer a conexão com o banco de dados, tá? Salvei. Vamos atualizar aqui agora, vamos ver se vai. Pronto. Esse é o código gerado. Esse aqui é o código que o Chico gerou automaticamente, tá? E ele gera isso e ele bota esse troço em execução. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou editar esse troço para vocês e eu tenho uma ferramenta aqui que eu quero até mostrar para vocês. Esse site, quer ver? Ai, cadê? Aqui, ó. Esse sitezinho eu tenho ele nos meus favoritos aqui, que de vez em quando eu tenho um código, ó. Tá vendo? Eu copiei esse código aqui e colei no site. Aí eu dou um enter aqui, ó. É Ctrl Enter? Ctrl Enter. Olha que lindinho que ele faz. Ele põe o site completamente indentado, bonitinho. Aí eu dou um Ctrl X e agora eu posso vir aqui no meu sistema, na minha página P4 e criar um novo arquivo que eu vou chamar de usuários.php. Nesse arquivo usuários.php, eu vou colar esse código indentado bonitinho. Então, olha só, isso aqui é o que foi gerado pelo Chico e eu vou explicar para vocês do que se trata, tá? Então, isso aqui é PHP e lá no final fecha o PHP. Então, é aquilo que eu falei para vocês, ó. A partir do momento que eu tenho uma, uma tabela, só que eu aí, ó, eu uso uma outra coisa. Eu dei um Ctrl X aí no código, tá? Aí eu uso um editor de texto como o Notepad++ para corrigir algumas coisas para mim. Por exemplo, aqui, ó, espaço menos, espaço maior, espaço. Na realidade, isso aqui não pode ter esses espaços. Então, no Notepad++, eu dou um Ctrl H e mando substituir isso por um menos maior, para tirar os espaços indesejados. Aí mando substituir todos. Ó, então ele já corrigiu, tá vendo? Agora ficou bonitinho. O que mais que eu tenho que corrigir nesse código? Deixa eu ver. Aqui, ó, esse public function aqui, ó, eu gosto que fique na mesma linha. Então eu dou um Ctrl H e troco para public function. Mando substituir todos. Pronto, já botou tudo na mesma linha, ó. Então, ó, ele definiu uma classe chamada usuários, porque era o nome da tabela que eu passei para o Chico. Ele criou com permissão privada e as propriedades ID, nome, e-mail e senha. Essas propriedades, ele pegou lá dentro da tabela usuários do banco de dados, ele viu que tinha essas colunas da tabela. Tem aqui outras propriedades que ele usa para outras finalidades, e ele criou os métodos getSet. Não sei se vocês se lembram disso, que a gente estudou em Java. Então, ó, tem o set para colocar o ID, tem o get para pegar o ID, tem o set para botar o nome, tem o get para pegar o nome. Então ele cria os métodos get, set. Aí ele cria também classes para poder buscar o usuário, para inserir, tá vendo? Ó, ó o comando insert aqui, ó. Para excluir, para alterar, para buscar fazer uma seleção. E no final, ele já cria uma instância da classe usuários, com o nome $usuários. Então, esse arquivo aqui agora, acho que ficou legal. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Acho que não, acho que está certo.
tem a classe DBO aqui, quer ver? Usuários. Pronto. Agora eu posso pegar isso aqui e salvar aqui. Então eu tenho já pronto a classe usuários. Esse cara aqui, gente, ele é muito velho, essa versão, tá? Muito velho mesmo. Eu acho que eu vou até trocar. Eu vou fazer o seguinte, em vez de salvar esses usuários aqui, eu tenho uma versão nova do Chico aqui no meu notebook, e eu vou trocar então. Esse Chico aqui, eu vou trocar ele por uma versão nova que eu tenho aqui. Deixa eu pegar a versão nova que eu tenho no meu notebook aqui. Onde estará? Onde estará? Onde estará? Backup. Aqui. www. Chico. Deixa eu ver. Opa, tá abrindo. Tá, essa é a versão mais recente. Deixa eu pegar aqui, peraí. Abrir com Notepad++. Então, essa aqui é a versão mais recente. Ó, ela é bem diferente, tá vendo? Deixa eu copiar ela aqui. Ctrl C. Aí eu vou colar ela aqui no lugar desse Chico velho. Tem um Chico novo agora. Pronto. Pronto. Aí, a conexão com o banco de dados, eu tinha colocado um arquivo separado. Mas eu já vou pegar ela aqui para não ter que ficar... Vou pegar ela aqui e colocar lá. Caramba! E vou colocar no lugar aqui, ó. Essa aqui vai ser a conexão com o banco de dados. E agora eu vou trocar os dados, né? O usuário aqui é prof. Deixa eu pegar lá de novo, que agora não estou lembrando de cabeça. Cadê o BD aqui? Vou pegar aqui de novo. Pronto, podemos fechar isso. Voltamos para cá. Então, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o usuário e o banco de dados. Esse aqui é a senha. Pronto. Senha, usuário, banco de dados, prefixo, acho que está tudo certo agora. Salvo o arquivo. Vou voltar aqui no nosso teste. Cadê o teste? Vamos rodar o teste novo. Ah, ficou, ó, Ctrl+C, Ctrl+V é terrível mesmo, né? Aqui, ó, ficou o prof aqui de novo. Em duplicidade. Pronto, salva. Salvou. Rodou. Pronto. Ó, tá vendo como o código agora está maior? Vamos levar para cá e aqui ele vai Ctrl Enter, ele gera o código bonitinho. Ctrl X, levamos para o Notepad++, e aqui eu vou fazer aquelas trocas novamente. Ctrl H, troca por menos maior. Opa. Pronto. Esse public function, Ctrl H, public function. Pronto. Só essas alterações já fica simpático. Ctrl X. Não acredito que eu fechei tudo. Nossa, cliquei na aba errada. Cliquei na aba errada. Vamos lá de novo. Fechei o browser. Isso aqui, essa parte que eu estou mostrando, gente, ela não é muito relevante para a aula de hoje não, tá? Porque eu só estou querendo mostrar para vocês... Ah, não, esse aqui é o Chico, já foi.
fecha, o arquivo usuários. Esse usuários, eu vou trocar aqui, ó. Esse que foi gerado por uma versão muito velha do Chico, de 10 anos atrás, pela versão gerada para o Chico mais recente, que é essa aqui. Pronto. Então, o que eu tenho? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Usando os conceitos de orientação a objeto em PHP, agora o arquivo é assim, ó. Se não existe a classe usuários, ele define a classe usuários como privado os atributos da classe, ID, nome, e-mail e senha, que corresponde às colunas da tabela no banco de dados. Ele faz um construtor, ó. Faz um construtor. Os métodos get, set, tudo aqui bonitinho. Depois, ele cria uma classe DAO, que vai estar os métodos da classe para inserir, alterar, excluir os usuários, tá? Então, ele tem usuários DAO, aí os atributos, a conexão, e aí ele tem os métodos setSQL, ó, código, mensagem, getSQL, getCódigo, e aí ele tem as classes de busca. Quando eu quiser buscar um usuário, eu uso esse método da classe. Quando eu quiser inserir um usuário, eu uso esse método da classe. Quando eu quiser excluir um usuário, eu tenho um outro método da classe para fazer a exclusão. Se eu for alterar um usuário, também está aqui, tá? A seleção é para mim fazer busca. Então, esse código que eu estou mostrando para vocês, que tem a classe usuário e a classe usuários DAO, são duas classes que eu estou salvando aqui. Eu vou começar agora a usar esse código gerado pelo Chico na programação daquele exemplo nosso, para vocês entenderem a diferença. É tão bom, né? Não. Então, vamos lá. Como é que seria, por exemplo, esse código busca usuários usando as classes definidas aqui dentro de usuários.php? Então, eu vou pegar aqui, busco usuários, editar em uma nova aba. Eu vou mudar esse código aqui. Tá? E aí eu posso até pegar lá no site, que eu acho que ele tem exemplo aqui. Como é que faz para buscar? Seleção. É esse aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o select. A gente não vai ter o select mais. Eu preciso da conexão com o banco de dados. E eu preciso também do arquivo que está aqui na pasta, que é usuários.php. Nesse usuários.php está as classes, ó. Certo? Então, beleza. Então, acrescentei as classes aqui. Em vez de fazer um select aqui, ó, deixa eu fazer aqui como é que seria. Ó, eu vou pegar e eu vou buscar todos os usuários. Então, é usuários, seleção, aqui uma condição não tem. Deixa eu pegar um outro exemplo, só um minutinho. Também esses códigos aqui estão muito antigos. Deixa eu pegar num projeto que eu tenho aqui. Deixa eu pegar num projeto novo que eu tenho, porque vai ficar mais fácil de pegar esse código. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que eu tenho um código desse. Acho que aqui eu vou ter.
Esse aqui está muito específico. Caramba. Só um segundo, pessoal. Deixa eu pegar um código exemplo aqui que vai facilitar. Senão eu vou ficar batendo cabeça aí até. Esse aqui dá. Tá, vamos copiar isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá usando JSON Encode, tá. Então eu copiei um outro meu aqui para a gente adaptar ele, tá? Então, ó, em vez de fazer o select assim, ó, tá? Eu faço apenas, chamo a seleção, não preciso passar nada, eu acho. E aqui no caso vai ser usuários. Ó, eu chamo usuários DAO seleção. Então eu estou chamando o método seleção da classe usuários DAO. Eu acho que até deixei ela aberta aqui, ó. Estou chamando dessa classe aqui, ó. Dessa classe usuários DAO. Eu estou chamando o método seleção. O método seleção pode ter parâmetros. Se for tendo parâmetros, ele vai montando, tá? Mas depois ele faz, ó, select ID, nome, e-mail e senha da tabela usuários. Traz isso para dentro de um objeto e retorna esse objeto para a gente, tá? Então, beleza. Então, aí eu tenho os resultados aqui. E aí depois eu vou começar a ler esses resultados do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Deixa eu ver como é que nós vamos fazer aqui. Os resultados estão aqui. Esse itens ali está ali. Então, vai ser assim, ó. Só um segundo. Deixa eu ver como é que nós vamos resolver isso aqui. Aqui ele pega o resultado, passa para objeto, depois de objeto ele vai pegar e colocar aqui. Então, vamos lá. Esse cara aqui substitui esse SQL, porque results agora tem todos os usuários. Ok? Beleza. Aí agora eu vou ler os resultados e colocando em objetos. Então, esse if dados aqui, ó, processando, já era. Ele vai colocar aqui. Aí, tá, peraí. Na realidade, aquele cara lá substitui esse cara aqui. Peraí. Deixa eu desfazer aqui. Esse array push aqui, ó. Com esse cara aqui, ele substitui esse aqui, ó. Itens array. Tá, então peraí. Esse pedaço aqui vai substituir esse aqui. Porém, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Esse cara aqui. Então vamos lá. Só que aqui a gente já pegava o objeto, já jogava o objeto direto, né? Também era legal, hein? Podemos tentar fazer isso também. Tem o itens, aí o item joga dados. Vou tentar aprimorar isso aqui. Se esse negócio funcionar, eu posso até aprimorar o chip, se esse negócio funcionar. Pronto, isso aqui é isso aqui, o resto, teoricamente, mantém a mesma coisa. Teoricamente, seria isso. Se vai funcionar, só Deus sabe. Vou tirar isso aqui. Vamos ver, aí rows, itens está aqui, include result está aqui, pronto.
Aí, com essa lógica de ter essa classe, eu não tenho mais códigos SQL dentro da minha programação, do meu sistema. Os códigos SQL estarão exclusivamente implementados dentro das classes. Aqui eu tenho a tabela de usuários, então eu tenho aqui a classe usuários, e depois, na classe usuários DAO, eu tenho os comandos SQL que eu preciso para fazer acesso. Os SQLs mais específicos, eu poderia acrescentar depois aqui no código ou acrescentar em arquivos separados, tá? Então, teoricamente, esse aqui é o que busca usuários. Então, ó, no nosso P4, que é cópia do P3, eu acrescentei as minhas classes de acesso à tabela de usuários e mudei o código aqui. Agora é ver se vai funcionar, né? Cadê? Eu tenho que pegar aqui o prof, ir lá no P3, está funcionando o P3, aí eu vou ter que abrir o menu para acrescentar o P4, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui no public. Nós temos aqui um menu, é início, né? No início, nós vamos acrescentar o P4 aqui, ó. P4, P4. Salvou. Então agora deve estar aparecendo o P4 para nós aqui. Ó. Apareceu o P4. Ó. Entrando no P4, ixi, não funcionou. Tá vendo que o P4 não está funcionando? Não está trazendo os dados? Então vamos tentar descobrir o que está rolando aqui. Por que não funcionou? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá nos erros, ver se tem algum erro de login. Tem um erro fatal aqui já. 14:23, que é agora. A classe de registro. O que acontece? Eu vou ter que trocar. Porque a conexão com o banco de dados do Chico, ela é diferente dessa que a gente fez. E aí eu vou até pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a conexão do Chico para a gente fazer igual aqui, tá? Só um momento. Aqui, aqui, aqui. Abrir com o Notepad++. Aqui. Tá, a conexão com o banco de dados eu copiei da internet. E aí, eu deixei, inclusive, aqui o comentário do autor de quem eu copiei da internet. Deixa eu mostrar para vocês, então. Esse início eu posso fechar. Busca usuários aqui, não muda nada. Cadê o nosso usuários? É esse cara aqui. E aí, ele faz a conexão com o banco de dados aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui para esse nosso caso? Será que eu ponho isso aqui só na classe usuários? O certo era pôr no arquivo separado, tá? Esse BD aqui eu vou tirar, porque esse BD não me atende. Então, eu vou pôr... eu vou criar... eu vou fazer essa conexão aqui mesmo, tá? Vou fazer ela aqui, ó. Quer ver? Vou pôr ela aqui, ó. Esse é o código de... Olha o tamanho do código de conexão com o banco de dados, ó. Só um segundo que eu já vou voltar com a imagem para vocês, porque eu preciso alterar um negócio aqui. Deixa eu ver se isso aqui está ok. Usuário sem banco de dados. Não, tá, posso já voltar com a imagem. Então, aqui, ó. Eu copiei desse cara na internet aqui, ó. João Batista Neto. Essa classe dele de registro aqui, ó. Que é uma classe para trabalhar com conexão de banco de dados usando PDO.
Aqui, ó, PDO. É uma forma mais, digamos, mais profissional de trabalhar com a conexão com o banco de dados, tá? E aí ele registra aqui, ó, o com como sendo uma conexão, tá vendo? Então eu vou tirar esse require aqui desse banco de dados e especificamente para esse nosso... Ah, mas eu estou dentro do busca usuários, eu vou precisar disso num monte de lugar. Eu vou criar um arquivo separado, então. Vou criar um arquivo separado para isso aqui, ó. Porque eu vou precisar disso aqui no... Eu vou pôr isso lá dentro dos usuários, tá? Seria legal pôr no arquivo separado, tá? Mas, como eu vou trabalhar só com esses usuários aqui, eu vou pôr aqui dentro do usuários.php. Ó, a conexão vai ser feita por essa classe registro e ela precisa daqueles mesmos dados, ó, banco, usuário e senha, que a gente colocou lá no Chico. Então eu vou copiar do Chico. Caramba, que confusão, hein? Vamos lá na pasta P4. Essas informações do Chico aqui, ó, eu vou levar para lá. Esse Chico aqui já perdeu até o sentido, tá? Porque a função dele era só gerar o código para a gente e ele já gerou. Então, aqui dentro do P4, eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar PDO, o PHP. Ah, não, eu tinha botado dentro de usuários, né? Ixi, gente, que confusão. Eu tinha colocado dentro de usuários, então eu vou deixar dentro de usuários mesmo. Aqui, a tabela usuários, a classe registro. Pronto. Tá, vamos lá. Deixa eu explicar tudo de novo. Essa parte de conexão com o banco de dados, gente, ela não deveria estar aqui, tá? Ó, isso aqui é tudo para estabelecer uma conexão com o banco de dados usando o método de conexão do banco de dados MySQL chamado PDO. Aqui, ó, MySQL host, tem um monte de informação aqui, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse caso aqui, estudar isso aqui um pouquinho mais a fundo, se você abrir a documentação do MySQL e procurar aqui, ó, PDO, ó, representa uma conexão entre PHP e um servidor de banco de dados. Aí aqui eu já tenho a possibilidade de estabelecer conexão do PHP com vários bancos de dados diferentes, tá? E aí tem aqui mais detalhadamente como é que funciona esse PDO, tá? E o tanto de recursos que ele tem, tá vendo? Bom, mas traduzindo, vamos lá, vamos voltar aqui e fazer uma revisãozinha, porque ficou confuso, né? Eu vou tirar esse troço daqui, para não ficar tão confuso. Vou tirar essa conexão do banco de dados daqui. Aqui na classe de usuários vai ser só a classe de usuários. Vou voltar lá, já que eu criei um BD PDO, vou editar ele em uma nova aba e vou colocar aqui dentro dele aquele código de conexão com o banco de dados. Pronto. Então, eu tenho esse conexão com o banco de dados aqui, ó, específico para conectar com o banco de dados PDO, tá? Então, consequentemente, aqui eu vou ter que incluir no meu, além da classe de usuários, eu vou ter que incluir o BD, PDO. PDO, não é PDF, não. Tá? Então, eu estabeleço a conexão de banco de dados usando esse arquivo aqui. Isso aqui é só para estabelecer uma conexão, tá? Depois de fazer essa conexão com o banco de dados, eu entro com a classe de usuários, que eu mostrei para vocês. Aí, agora sim, eu uso esse método da classe seleção e leio os dados e devolvo. Vamos ver se vai voltar a funcionar lá. Voltar não, se vai funcionar, né? Deixa eu abrir o index desse P4 primeiro, porque ele está com o mesmo nome P3. Eu estou na pasta P4, aqui no index. Vamos mudar o nome para a gente não ficar doido. Ixi, eu tenho que tirar esse BD aqui, ó. Tem que tirar esse BD, porque o BD que interessa para a gente é outro. Eu vou tirar ele daqui. Aí nós estamos no
P4. P4. Salvar. Vamos lá. P4. Abriu o P4, mas ainda não buscou, não trouxe. Vamos lá ver se os erros continuam. Se tem erro novo. Atualizar isso aqui. Opa. Ó, aqui no MySQL está dando um erro de conexão. Na linha 48 de usuários. Se bem que isso aqui, 1431, é agora, esse erro aqui mesmo. Fatal erro, erro de sintaxe, esperando MySQL PDO igual. Vamos ver lá se ficou o que tem de errado aqui. Essa classe usuários não tem que mexer. Esse aqui eu busco usuários também não. Então é aqui. Os caracteres especiais aqui. Vamos ver. Vamos ver se a gente descobre. Ah, aqui, ó. Mas eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, né? Era bem nesse new aqui. Aqui abre, PDO fecha, conecta com o servidor, abriu, fechou, usuário sem banco. Mas está vermelho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. New PDO. Ah, o Ctrl+C, Ctrl+V falhou aqui, gente. Vou copiar de novo essa parte, tá? Esse try aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V só nesse try. Agora sim, ó. New PDO. Agora eu acho que tá bonitinho. Salvar. Não sei o que aconteceu no Ctrl+C, Ctrl+V, não. P4. Bom, ainda temos erro. Vamos ver, agora mudou o erro. Lá no busca usuário, linha 11. Tem alguma coisa errada lá no busca usuários lá do P4, na linha 11. Vamos lá. Não é esse. Posso fechar. Esse aqui também agora não preciso fechar. Busca usuários linha 11. É aqui, ó. Uai, esse dados não existe, não. Ué. Uai, eu apaguei errado aqui. É results. O results. Results. Processa conexão BD query. Não, essa conexão BD aqui também. Eu fiz o Ctrl+C+V errado aqui, tá? Cadê meu objeto? Results. Conexão query. Não, aqui eu estou processando o comando SQL ainda. Peraí, tá errado isso aqui. Só um segundo. Só um segundo. Busca. Ué, cadê o método de seleção? Seleção está aqui. Certo. Results recebeu seleção. Itens igual a array. Não tem nada disso aqui. Itens igual a array. Results no objeto. Array push. Itens no objeto. E depois esse rows e esse encode. É isso. Vamos ver se vai resolver o problema agora. Entrando no P4 de novo. Não trouxe ainda. Vamos conferir se tem mais erros. Temos um erro ainda na linha 11 agora. Que está falando que não está conseguindo a função query. Na linha 11. Vamos lá na linha 11. Linha 11. 11 é esse cara aqui. Usuários da seleção.
Deixa eu ver o método seleção. Acho que eu tenho que passar umas aspas aqui. Acho que não deveria, não. Deixa eu ver. Não, não é isso, não. Atualizando função query. Não conseguiu chamar a função query na linha em busca usuários, linha 11. Busca usuários, linha 11. Linha 11 está aqui. Usuário seleção. Usuários.php está aqui na mesma pasta. P4. Usuários PHP está aqui na mesma pasta. Como eu vou receber vários objetos, usuários, eu criei um array aqui, ó. Isso aqui é o cast, lembra que a gente estudou em Java o cast? Aqui no PHP também tem. Então eu tenho os results aqui, eu pego um objeto, pego cada item e jogo aqui. Só que ele não rodou isso aqui. Bom, para mim testar isso aqui, eu gosto de fazer o seguinte. As dicas, né? Como é que eu faço? Eu vou rodar esse cara direto, busca usuários.php. Então eu vou pegar aqui, ó, busca usuários.php. Vamos ver o que ele está trazendo. Está trazendo nada, tá vendo? Então, ó, esse busca usuários que a gente está programando aqui, ó, ele deveria trazer os usuários, ele está vazio, vindo vazio, mas ele está vendo, ó, ele está pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele está pegando 6, mas ele não está mostrando. Então, eu vou fazer diferente. Ah, já sei o que vai ser. Ó, eu vou copiar aqui para ajustar esse negócio aqui. Eu tentei jogar o objeto direto aqui dentro, não deu certo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, como estava no original, que é, eu crio um array dados, e aí eu vou pegar da tabela de usuários, vamos lá na tabela de usuários. Fechei o PHPMyAdmin, né? Vamos lá nele de novo. Na tabela usuários do banco de dados, nós temos ID, nome, e-mail e senha. Então vai ser ID, nome, e-mail e senha. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. O que acontece? ID, nome, e-mail e senha. Pronto. Quando eu uso o método seleção lá da classe usuários DAO, vamos lá ver o que ela faz. Usuários. Eu estou usando o método seleção. O que ela faz? Ela busca os dados através do SQL, processa esse comando SQL, e aí depois ele começa a montar os dados. Ele lê os dados. Cada usuário que foi lido naquele comando select, ele coloca aqui, ó, em um objeto. Aí ele cria uma instância da classe usuários, ó, new usuários. Aí ele usa o método set para colocar nesse usuário. Qual que é o ID desse usuário? Ele pega o objeto ID, objeto nome, objeto e-mail, objeto senha. Esse obj é esse cara aqui, ó. Cada usuário que ele pega como um objeto, tanto é que ele usa esse PDO fetch object aqui, ó, tá? Coloca aqui e aí pega cada elemento e seta nesse usuário. Depois ele pega esse usuário e joga num array e ele devolve esse array. Então aqui, ó, quando eu faço uso desse método de seleção, eu recebo aqui nesse results um array onde cada item desse array é um objeto usuário, é um usuário cadastrado na forma de objeto, tá? Aí aqui novamente eu pego esse array como um objeto e pego o ID, nome, e-mail e senha desse cara, coloco nesses dados, que é a forma que eu tenho que devolver para aquela query lá, tá? Então, beleza, dados nos itens e o itens para cá. Bom, agora eu acho que tem chance desse trem funcionar. Vamos ver aqui primeiro, testar para ver se ele vai trazer os dados aqui agora. Meu arquivo busca usuários.php.
Ó, agora ele trouxe, tá vendo? Então, se esse busca usuários.php está trazendo bonitinho os dados, o que vai acontecer agora? Vai acontecer na hora que eu entrar no P4? Não trouxe. Tem erro ainda, ó. Mas ele está trazendo 6 aqui, tá vendo? Tá. Eu já imagino onde está o problema. ID, nome, e-mail e senha. Deixa eu ver o busca usuários lá do P3. Do P3. O busca usuários. Cadê como é que ele faz? Ele já joga direto. Ah, aqui, ó. É ID user, nome user, e-mail user, tá vendo? Senha user. Esses são os nomes que tem que estar lá. Como o nosso está diferente, deixa eu fechar isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Então, o nosso é ID user, é aqui. Nome user é o nome desse campo. E-mail user é o daqui. E por último, senha user, que é esse aqui. Porque esse array aqui, ele tem que estar equivalente ao fixado lá no data grid lá, tá? Vamos ver agora. P4, aí trouxe, ó. Tá? Então, recapitulando. No busca usuários, o que nós fizemos? Essa classe usuários, não, deixa ela aí que eu posso explicar ela de novo, né? Busca usuários, nós adaptamos agora, ó. Eu não tenho mais comando select, insert, delete, update, eu não tenho mais comandos SQL dentro da minha programação PHP. Eu vou ter esses comandos SQL exclusivamente dentro das classes que eu implementar. Então, aqui, ó, como eu implementei a classe usuários, né, com 2 classes PHP, só nela que vai ter. Esse Chico aqui eu posso apagar, deixa eu apagar esse Chico aqui, que eu usei ele só para gerar a classe para mim. Esse teste aqui também foi só para isso. Podemos ir embora. Tá, então o busca usuários nós já corrigimos. Busca usuários nós já corrigimos. E agora, então, vamos ver, isso aqui eu posso fechar. Vamos ver o novo agora. O novo é o que vai inserir um novo usuário. Vamos ver o que a gente precisa mudar. É o salvar usuário. Então vamos ver como é que está o salvar usuário PHP. Ó, tinha um insert aqui que a gente não usa mais, certo? Então, deixa eu pegar um exemplo para a gente adaptar. Deixa eu ver aqui onde que eu tenho um exemplo desse. De inserir. Aqui eu não tenho. Só um momento. Tá, eu vou digitar aqui, tá? Eu vou ter o seguinte, eu vou criar uma classe usuário. Então eu vou ter um usuário. Ele vai ser igual a... Ah, tem que mudar isso aqui, ó. Esse BD a gente não usa mais assim, lembra? Então, eu vou copiar lá do nosso busca usuários, que nós temos precisamos desses 2 caras agora. Então, no lugar de fazer a conexão com o banco de dados antigo, eu tenho a conexão com o banco e as classes de usuário. Então, eu tenho as classes de usuário aqui, eu vou criar um novo usuário, new, usuários, abre parênteses. Aí aqui, eu já posso colocar automaticamente os campos. Que é usando o construtor. Então, nome, e-mail,
de senha. Então, eu estou criando. Pronto. Aí, depois que eu criei essa nova classe, eu criei um objeto usuário. Esse objeto usuário, ele é uma instância da classe usuários. E eu já usei o construtor dele para colocar essas informações. Deixa eu mostrar isso para vocês lá no arquivo da classe. Cadê? Aqui, usuários. Eu estou usando aqui, ó, esse construtor aqui, ó. Olha o método construtor da classe usuários. O número de argumentos é maior do que zero, então o primeiro argumento eu mando para o set nome, o segundo para o set e-mail e o terceiro para o set senha. Então, quando eu crio a instância da classe usuários, como eu fiz aqui, ó, eu já mando nome, e-mail e senha. Então, o usuário já é um usuário já da classe pronto, certo? Aí, o próximo passo, eu vou deixando aqui o antigo embaixo para vocês irem comparando a diferença, tá? Bom, depois que eu criei esse novo, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer um if, aí eu vou receber aqui nesse if, eu vou pegar um código aqui, ó, uma variável código, vai receber o resultado de usuários tal inserir e para dentro do inserir eu vou mandar esse usuário que eu acabei de criar aqui, ó. Então, deixa eu mostrar para vocês agora esse evento aqui, ó, usuários DAO inserir. Vamos ver o que ele faz. Usuários DAO, tá aqui usuários DAO, método busca não, método inserir. Olha o que o método inserir faz. Ele recebe um objeto da classe usuários, inicia uma transação com o banco de dados, e aí o que ele faz? Ele prepara um comando insert para a tabela de usuários com nome, e-mail e senha, recebendo os parâmetros. Ó. Ele prepara os parâmetros, nome, e-mail e senha. Depois ele faz o bind value. Esse bind value é uma funcionalidade que vem com o tipo de conexão PDO que a gente fez com o banco de dados. Isso aqui dá muito mais segurança para o sistema contra ataques, tá? Eu vou disponibilizar para vocês no final da aula de hoje alguns arquivos inteiros, tá? Melhor que vocês fizerem esse monte de print. Até porque seria legal que vocês já usassem no projeto que vocês vão começar na semana que vem, vocês usassem esse tipo de conexão com o banco de dados. Ok? Eu passando o arquivo pronto para vocês, basta vocês trocarem os dados. Aqui no caso da classe usuários, ela foi criada para a tabela usuários do banco de dados. No projeto de vocês vão ter outras tabelas, então basta vocês adaptarem os códigos, tá? Então ele vai offset e depois ele faz o quê? Ele executa. Ó. Ele executa esse comando insert. Aqui ele pega, como o campo ID ele é autoincremento, aqui a gente pega o ID desse último cara inserido. Isso aqui é uma automação que tem lá no Chico, a gente não precisa disso aqui. Pronto. Esse é o certo, tá? Deixa eu ver se no excluir também tem. No excluir tem, não. Aqui também não. Aqui também não. Bom, ainda bem que eu lembrei de fazer essa mudança, de tirar isso aqui, tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês depois, esses usuários aqui. Então, no inserir, ele prepara o comando insert, faz o bind value de acordo com o objeto que ele recebeu aqui, executa, pega o último ID e faz o commit e retorna o ID desse último cara inserido. É isso. Aí aqui o que a gente está fazendo? Olha aqui o código recebendo. Ó. Aqui eu recebo o código do cara que eu acabei de inserir. Pronto. Só isso. Aí, se esse if deu certo, é isso aqui que a gente vai ter. Ó. Se deu certo esse inserir aqui, ok. Se não, erro 1. Tem um erro 2 ali que a gente pode até manter.
Pronto. Esse erro 2 é quando o e-mail está inválido, né? Então fica assim, ó. Eu crio uma nova instância do usuários, com esse nome, esse e-mail e essa senha lá, faço a conexão com o banco de dados, pego a classe usuários para me usar o método inserir da classe DAO. Salvar. Então, teoricamente, depois disso aqui, quando a gente entrar no P4, a gente deve conseguir inserir um novo usuário. Tonsflex@dan.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvar, pronto. Então, a correção, o ajuste que a gente fez, foi feito com sucesso. Ok? Então, recapitulando, vamos recapitular essa parte de incluir. O cara preencheu o formulário lá e mandou para a gente nome user, e-mail user e senha user. Conectamos com o banco de dados utilizando aquele código PDO, anexamos aqui as classes usuários que nós criamos, faço a validação do e-mail aqui, se o e-mail estiver ok, eu crio um objeto para a classe usuários, passando esses dados que eu recebi, mando para o método inserir da classe DAO lá do usuários, peço para inserir esse usuário, que é um objeto. Aqui você começa a perceber que cada usuário é um objeto, né? Já exatamente como são os conceitos da programação orientada a objeto. Tanto é que eu tenho essa necessidade de fazer isso, tá? Bom, fechou. Essa parte aqui dos... Eu vou deixar aqui porque pode ser que nos próximos a gente precisa. Vamos ver o excluir agora. Vamos ver se o excluir funciona. Vamos alterar o excluir. Então, nós estamos na pasta P4, que é uma cópia da P3, e estamos ajustando os arquivos. O exclui usuário. Como é que eu faço para excluir o usuário? Vamos ver o que muda. Editar uma nova aba. Então, a gente já sabe que esse banco de dados aqui não nos interessa. O que me interessa é o novo banco de dados. É esse aqui que eu preciso. Ctrl C, volta para cá, Ctrl V. Pronto. Conexão com o banco de dados tabela de usuários. Eu não faço delete, tá? Vamos pegar aqui. Olha só que interessante. Vai funcionar assim, ó. Eu tenho o ID de usuário. Eu preciso pegar esse objeto usuário. Então, o que eu vou fazer? Se usuário igual usuários, tal, busca. Eu tenho lá na classe usuários DAO um método busca que eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar o quê? Esse D. Eu vou mandar esse D aqui, ó, no método busca, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o método busca da classe usuários DAO. Aqui, a classe usuários DAO, tem o método busca. O que esse método faz? Ele faz um select, pegando os dados da tabela usuários, quando o ID do usuário foi igual ao ID que eu passei como argumento. Ele vai procurar esse cara, lê ele como objeto, e ele vai me devolver um objeto usuário. Ele retorna um objeto usuário com os dados. Então, beleza. Então, recapitulando. Eu vou mandar buscar o usuário com esse ID, e esse usuário aqui vai ser um objeto. Perfeito. Então, se eu recebi esse objeto, o que eu vou fazer o próximo passo? Eu vou mandar excluir ele. Então, se usuários DAO excluir eu vou passar o usuário, o objeto usuário que eu quero excluir. Fica parecendo, gente, que a programação orientada a objeto complica muitas coisas, né? Mas não tem essa impressão, tá? Porque o que acontece? Esses objetos que eu tenho aqui, ó, cadê? Esses objetos aqui, ó, eu usaria eles no sistema inteirinho.
Um sistema com 500 páginas, eu poderia estar usando essa classe em todas essas páginas, por exemplo. Então aqui, ó, eu passo só, boto a classe aqui, eu já tenho os códigos, tá vendo? Bom, esse salvar usuário aqui eu já mudei, posso fechar, né? Então vamos ver. Então eu estava aqui no excluir usuário. Então eu chamo o método excluir passando o objeto que é o usuário que eu quero apagar. Então vamos ver esse cara aqui. Ó, busca nós já usamos, o inserir nós já usamos. Ó, o excluir, o que ele faz? O método excluir, ele recebe um objeto usuário, inicia uma transação com o banco de dados, monta o delete e usando o quê? Usuários getID, para pegar o ID desse objeto que foi passado. E aí depois ele executa esse delete e retorna um verdadeiro ou falso, se deu certo ou deu errado. Por isso que eu estou fazendo o if aqui. Ó. Esse if aqui retorna aquele verdadeiro ou falso, se deu certo ou não de excluir esse usuário. E aí, se deu certo ou não, nós vamos fazer esse cara aqui. Ó. Aqui na realidade nós vamos pôr se deu certo é ok, se deu errado é erro. E aqui é else, né? Então, isso aqui é assim. Pronto. Então é isso, ó. Chama o método excluir, passa o objeto que eu quero apagar e vai retornar ok ou erro. Então, teoricamente, depois dessa mudança aqui, a gente tem a parte de excluir o usuário funcionando já com os nossos arquivos específicos aí de PDO, de conexão com banco de dados, e a classe usuários. Vamos lá testar. P4, quero excluir o Vitor. Excluir, ok. Falhou a exclusão do usuário. Eu acho que esse cara aqui é um que tem mensagem lá, será? Pode ser, né? Deixa eu pegar o Danton Flex que eu acabei de cadastrar aqui, excluir, ok. Ó, foi excluído, certo? Então deu certo. Então a exclusão está funcionando, está faltando só o editar agora. A gente clica no editar e vamos ver se vai... Bom, o editar, o que ele tem de diferente, hein? O editar não tem nenhuma... Ah, tem aqui, altera o usuário. Vamos ver o que tem nesse altera usuário. Tá, bom, esse altera usuário nós vamos ter que fazer a mesma coisa que a gente fez no inserir, quer ver? Esse aqui é o exclui, esse é o usuários. Eu vou pegar o inserir porque ele é muito parecido. Salvar usuário. Esse aqui é muito parecido. É isso mesmo. Então eu tenho que pegar isso aqui, vai ser igual. Altera o usuário. Aqui é isso. E aqui, em vez de fazer esse update, como é que funciona o altera? O alterar funciona da seguinte forma. Eu primeiro tenho que buscar o usuário. Então vai ser assim, ó. Eu vou criar aqui um objeto usuário e vou pedir para o método busca usuários DAO busca esse cara que eu quero aqui, ó, que é esse D aqui. Busca esse cara para mim. Só que eu já posso pôr isso dentro de um if, né? Porque se ele não achar, eu já trato isso aqui. Então vamos procurar esse cara. Usuários DAO, ID, beleza. Achei esse cara. Se eu achei, eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Eu estou alterando, certo? Então, usuário, set nome. Qual que vai ser o novo nome dele? O nome que o cara preencheu lá no site. Opa, eita. Usuário, set e-mail. O nome, e-mail e senha que ele preencheu lá, eu estou
colocando no usuário que eu busquei dentro do banco de dados. Ó. Ele buscou esse usuário, o ID não muda, o nome, o e-mail e a senha. Eita. 7, senha. Beleza. Busquei esse usuário no banco de dados. Coloquei o nome, e-mail e a senha que tiver no formulário aqui, ó. Esse aqui, ó. O que tiver preenchido aqui é o que eu vou colocar aqui, ó. Depois que eu fiz isso, basta eu pedir para alterar. Então, vamos lá. Se usuários DAO alterar, e aí eu vou passar esse objeto usuário aqui, ó. Esse objeto usuário que eu busquei, que eu alterei eventualmente se tiver alguma alteração, eu passo ele para cá. Se a alteração foi bem sucedida, parabéns. Eu vou devolver esse OK. Se deu problema, eu vou passar esse erro 1. Se ele não encontrou ou deu algum outro BO, deixa eu só arrumar a indentação que eu tenho toque. Se não ficar bonitinho organizado, eu fico louco. Pronto. Então é isso. Alterou, OK. Deu erro no update, erro 1. Se ele não achou o usuário, erro 2. É isso. Então, recapitulando. Eu recebi nome, e-mail e senha. Preenchidos ou não, alterados pelo internauta. Estabeleço conexão com o banco de dados, pego a classe de usuários, verifico se o e-mail que está lá, que foi passado, é válido. Se foi válido, eu busco o objeto usuário dentro do banco de dados com esse método busca que eu já mostrei como funciona. Estou com esse objeto usuário aqui, eu altero o nome dele, o e-mail e a senha, se o cara mexeu lá no site, chamo o método alterar da classe DAO, se deu certo, OK, se deu errado, volta o erro 1. Se eu não achei aquele cara, erro 2. Salvou. Então, teoricamente, agora já deveria funcionar esse alterar aqui. Ó. Vamos pegar aqui, então, o Vitor, editar, Vitor Moreira Caetano. O e-mail dele vai ser vic, e a senha vai ser 909090. Salvou. Olha lá, Vitor Moreira Caetano, vic.vic.com, 909090. Então, o alterar também funcionou. Tá? Bom, recapitulando, para encerrar. O que nós fizemos hoje? Nós copiamos a atividade P3 para uma pasta P4. Para que eu pudesse mostrar para vocês, naquele mesmo exemplo, os conceitos de programação orientada a objetos em PHP usando classe. Então, o que fizemos? Geramos, através daquela ferramenta Chico minha, esse arquivo de código que cria a classe usuários com base no que está projetado na tabela do banco de dados e cria o equivalente, uma classe usuários DAO, que é onde eu tenho os métodos busca quando eu quero buscar um usuário. Tanto é que vai vir o ID dele aqui. Cria o método inserir quando eu quero inserir um novo usuário. Cria o método excluir quando eu quero excluir o usuário com ID tal. Cria o método alterar para alterar um usuário específico. E tem um método seleção para quando eu quero pegar vários usuários. Então, esse arquivo usuários.php eu vou passar para vocês. Por quê? No projeto que vocês vão começar na semana que vem, cada tabela que você tiver no seu banco de dados, você vai ter que ter um arquivo desse, ó, com essas duas classes. Com a classe, sei lá, você criou uma tabela de empresas. Então, você vai ter uma classe empresas e uma classe empresas DAO. Usando esses mesmos códigos, tá?
programando com esses mesmos conceitos aqui. E vou passar também para vocês o arquivo BD-PDO. Esse arquivo BD-PDO é uma conexão com um banco de dados diferente, e no caso vocês vão alterar só isso aqui, ó, que é o prefixo, que é o usuário de vocês, e o banco de dados e usuário e senha de acordo com o que vocês criaram na conta de vocês. Então, esse arquivo BD-PDO vocês podem usar, o que eu vou passar para vocês. O de usuários vai ser só um exemplo, porque dependendo das tabelas que vocês tiverem no projeto de vocês, vocês vão adaptar esse código fazendo equivalentes nas tabelas de vocês. Dúvidas? Tá, então nós vamos encerrar aqui, vou disponibilizar esses arquivos que eu falei para vocês, e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão adaptar, vocês vão criar um P4 para vocês aí também, tá? Se vocês quiserem, façam um print só desses outros arquivos aqui, ó, quer ver? Vamos lá, vou liberar o print para vocês, vamos lá, deixa eu fechar isso aqui tudo. Ó, altera o usuário, faz o print dele aí. São todos arquivos pequenos, ó, cabe numa página só. Esse é o altera o usuário. Faz o print dele para vocês, quando forem fazer o P4 de vocês, vocês já terem esse código pronto, tá? Bom, altera o usuário já foi. Esse BDO eu vou passar a cópia completa dele para vocês. Busca o usuário agora. Ó, busca o usuário também uma página só. Faz o print. Além do busca o usuário, tem o exclui usuário. Tá aí o exclui usuário, pode fazer o print. Ok? Então, exclui usuário já foi. O index, o index a gente mudou. Esse aqui não precisa fazer print, a gente só apagou aquele, deixa o início, mas a gente tirou a conexão do banco de dados aqui, tá? O resto não mudou nada, não. Lembre-se, então, desse detalhe. O salvar usuário agora. Aí o salvar usuário também é uma página só. Faz o print. E por último, o usuários eu também vou mandar ele para vocês lá no grupo do WhatsApp agora dos veteranos, tá? Então eu vou mandar lá o usuários e esse PDO, esses dois. Vou fazer o download deles aqui, ó. Faço o download de um por um. E mando para vocês no grupo daqui um pouco, certo? Aí, como atividade da aula de hoje, vocês vão implementar esse P4, para vocês terem esse P4 funcionando aí do mesmo jeito que está funcionando o meu. E na próxima semana, por favor, já tragam aí a ideia de projeto de vocês para a gente já dar início no desenvolvimento. Ok? Encerramos então por aqui.